a gente reforça hoje um papel muito importante da Pais e Filhos. A gente teve a capacidade de juntar essas mulheres para virem expor suas experiências, suas técnicas, tudo que elas sabem, todas as lutas delas, as dores, até agora. E ainda pelo decorrer do dia a gente vai continuar fazendo isso. Mas desde o dia 1 que a gente colocou esse tema no ar, assim, as mães vão dominar o mundo, a gente pensou, não podemos nos fechar, a gente tem que trazer todo mundo para essa conversa. E o Piangers, que é nosso colunista, autor de best-sellers, que a gente sabe, ele é pai também da Anitta e da Aurora, ele está ao lado da Ana Cardoso, ele faz essa paternidade ativa, realmente divide a experiência de parentalidade com a Ana, isso a gente sabe, a gente conhece ele, e ele traz esses assuntos e agrega cada vez mais homens na conversa. Assim como o Beto, é a luta do Beto também. Para quê? Não só para colocar não é para colocar o homem como protagonista, é para colocar a mulher como protagonista. Esse é o papel fundamental. Todas as falas são feitas para as mulheres. Os homens precisam entrar nessa conversa. Urgente, porque ainda é muito distante. Essa igualdade não existe. É nichada. Então, o Piangers, como sempre, está aqui no nosso seminário, mais uma vez. A gente coloca a medalha nele, porque a gente ama, é um parceiro. E hoje ele está aqui para falar sobre o poder da mãe. E todo mundo tem que ouvir sim. Então, mulherada, traz aí os seus companheiros para escutar sobre isso que o Piangers vai falar. Se eles gostam do Piangers, traz para ouvir que eles vão escutar coisas sobre você. E é isso que a gente vai assistir agora, o poder da mãe com o Piangers, e ele vai explicar ainda mais o porquê que ele está aqui hoje. Olá, olá, queridos amigos da Pais e Filhos. Marcos Piangers aqui, feliz de estar mais uma vez com vocês. Mais um seminário internacional Pais e Filhos que a gente se encontra e mais uma vez vocês propondo um tema, né, um tema proposto pela Pais e Filhos que me obriga aí a fazer uma série de novas reflexões. Eu sou muito agradecido por isso sempre, todo ano, né? Não sou eu que escolho a fala, é sempre vocês e eu sempre fico muito feliz. E dessa vez o tema escolhido foi o poder da mãe, né? E claro que eu consigo imaginar que uma pessoa que olhe para essa chamada, o poder da mãe, e veja o Marcos Piangers falando, um homem falando sobre o poder da mãe, eu consigo imaginar uma outra mulher aí um pouco desconfortável com a situação de, opa, quem é ele para falar sobre o poder da mãe? De qualquer forma, eu sou filho, né? Eu sou filho como você também, e acho que aqui uma das reflexões, talvez a primeira reflexão seja essa, seja a ideia de nós, como filhos, podermos avaliar ou pelo menos refletir ou tentar absorver o conhecimento materno para entender qual é o poder da mãe. Quando a gente fala de poder, é óbvio que a gente pode falar de todas aquelas coisas fantásticas que as nossas mães fizeram e fizeram coisas incríveis. A minha mãe, Dona Heloísa, foi uma mãe solteira, né? Por muito tempo, cuidou de mim sozinha, todas as questões da casa, todas as questões da família, da minha saúde, da minha educação. E aí a gente pode até fantasiar um pouco a ideia da mãe superpoderosa, né? Do superpoder da mãe que para um carro que vai atropelar o filho com a força da mão e que se teletransporta para estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou aquela mãe que consegue dar conta de tudo, de pagar todas as contas e lidar com as questões da casa, do trabalho, da educação, da saúde, da cobrança social, do machismo estrutural, né? da falta de apoio numa sociedade que, enfim, subjuga as mulheres e ainda mais as mães, né? Enfim, esse superpoder de superação da mãe, que eu acho que tem que ser considerado, mas eu não queria cair nesse clichê, eu não queria celebrar apenas o superpoder, mas eu queria também celebrar ou refletir sobre as criptonitas e sobre qual seria, de fato, esse superpoder de uma mãe, né? Qual seria esse poder de uma mãe na transformação de um filho, né? O que eu posso dizer é que a gente vive num país, eu acho que num mundo que é cheio de criptonitas para essa mãe. A gente sabe que a chegada de uma criança na vida de uma mulher talvez seja o grande motivo de um gap salarial existir. Então, quando uma mulher ela chega no mercado de trabalho e ela se oferece para fazer qualquer tipo de função numa empresa, esse empregador, esse contratante, eventualmente vai fazer umas contas e imaginar se essa mulher engravidar, ela, portanto, vai ficar um tempo afastada, esse tempo afastado vai
prejudicar a minha produtividade aqui dentro da empresa, prefiro então contratar um homem que não tem a pressão social, a responsabilidade, não tem uma cobrança para que seja responsável pelo próprio filho. Lamentavelmente, a gente vive nesse mundo. Como é que a gente superaria essa criptonita da mãe, possibilitando esse poder da mãe, então, ser evidenciado em toda a sua majestade? A gente poderia dar uma licença parental conjunta, sem dividir mães e pais, né? Uma licença parental que seja do mesmo período, de preferência 6 meses no mínimo, para que pais e mães então possam sair de licença quando chega uma criança, né? E a gente poderia então ter campanhas de incentivo para que essa fosse a política pública nacional, né? E a gente poderia então colocar trocadores nos banheiros masculinos, e a gente poderia então incentivar que homens participem cada vez mais, a gente poderia então ter uma série de subsídios para, de fato, como existe a empresa cidadã no Brasil, teria então uma licença paternidade de 20 dias, uma maternidade de 6 meses, mas que isso fosse o padrão para ambos os sexos, pai e mãe, poder tirar 6 meses. Assim, o empregador ele não teria mais escolha, ele sabe que qualquer pessoa que ele contratar pode sair em 6 meses de licença parental, né? Isso é muito poderoso para uma criança. A gente sabe que o pré-natal, uma boa gestação, um bom parto e uns bons meses aí de cuidado é fundamental para o desenvolvimento infantil. A gente sabe que todos os países que fizeram isso lá na frente colheram menos violência, menos criminalidade, menos gasto com segurança pública, mais produtividade, mais felicidade, mais bem-estar nas suas populações, mais inovação. Então, enfim, a gente lá na frente colhe esse retorno econômico. Claro que um país que pensa só no curto prazo acaba, enfim, dando vários tiros no pé e acaba não tendo essa oportunidade de transformação, né? Qual outra criptonita que a gente tem forte no mundo, que barra o poder da mãe? Esse machismo, né, estrutural, essa ideia de que uma mãe que cuida de um filho não está fazendo nada de produtivo, essa ideia meramente econômica de que se uma pessoa cuida do filho é uma pessoa que não faz nada. O que você faz? Eu não faço nada, só cuido dos meus filhos, né? Como se isso não fosse um trabalho monumental, né? E a gente tem, então, uma série de criptonitas para evitar que essa mãe seja, de fato, uma super mãe, né? De fato, que essa mãe seja uma mãe que coloque seus poderes em prática, né? Porque essa mãe, quanto mais cansada ela tiver, menos conectada com ela mesma, conectada com suas intuições, com seu autoconhecimento, sua capacidade de realização, menos conectada ela vai estar com o filho, com a filha. E aí, nessa correria, muitas vezes vai deixar passar uma série de coisas. Menos feliz essa mãe vai estar, né? E o que eu quero é mães felizes, né? O que eu quero é a minha esposa feliz, as minhas filhas respeitadas, as minhas meninas ganhando o mesmo salário dos homens que fazem a mesma função, tendo a mesma consideração e respeito na sociedade, protegidas de fato, não violentadas, assediadas, agredidas, diminuídas, né? É isso que eu quero para as minhas meninas, é isso que eu quero para a minha esposa, é isso que eu quero para todas as mulheres do Brasil e do mundo. É isso que eu quero para as nossas mães. E aí eu acho que conecta com o assunto principal. Esse tema, essa reflexão, ela chega num mês que para mim, especialmente, foi muito importante, né? No último mês, há cerca de 3 meses, a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer espalhado, e há uns 3 meses, então, eu tenho lidado com essa possibilidade de perder minha mãe, né? Eu tenho refletido sobre a raiva que dá de lidar com essa injustiça, que é uma mãe que fez sempre tudo sozinha, foi abandonada pelo meu avô e minha avó, pelo meu pai biológico, teve apoio apenas das amigas, pagou todas as contas, foi, eu me lembro, diminuída e desrespeitada no trabalho. Essa mulher que depois de se aposentar conseguiu ter uma tranquilidade, agora descobre um câncer e descobre que esse câncer está espalhado e tem uma perspectiva aí de terminar. Eu quero que dure mais uns 10 anos, ela quer que dure menos por causa das dores,
Os médicos dizem que cerca de 1 ano, 2 anos. Mas ela ainda está bem, e por ela ainda estar bem, eu tive a chance no último mês de passar bastante tempo com ela e conversar bastante com ela, e a gente poder, enfim, se abraçar e eu agradecer tudo que ela fez por mim. E fiz uma festa de aniversário para ela e comemorei o dia do aniversário e o Dia das Mães junto, e a gente pôde conversar sobre o que vai acontecer nos próximos meses, né? Se a doença de fato for incurável e se a doença se espalhar mais ainda, como ela lida com a finitude. A gente pôde conversar sobre, de fato, o que é essa experiência humana. Que é uma experiência humana cheia de dor, sofrimento, injustiça, uma experiência humana cheia de raiva e cheia de medo. Porque é o que eu sinto quando eu sei que a minha mãe está se indo, o que eu sinto é a proximidade de uma despedida de uma pessoa que significa muito para mim, de uma pessoa que até aqui é a nossa referência, é o que significa ser um Piangers, né? Eu olho para ela e entendo os valores desse sobrenome e de ser quem eu sou. Eu tenho, para quem olhar para trás, eu tenho um colo para correr quando eu estou com muito carente, né? Quando eu estou precisando de ajuda. E perder isso para mim é desestruturante, é assustador. Imaginar que agora eu vou ser essa pessoa, né? Que vai ser uma referência para as outras pessoas, né? Para os meus descendentes, é um pouco assustador também. Você virar essa referência, nada, não poder mais olhar para trás, porque todo mundo já se foi, e você ser essa referência do que significa ser dessa família, desse sobrenome, quais são os valores, qual é a cultura desse grupo de pessoas, como que a gente se enxerga, né? Como a gente deveria se enxergar. É um pouco assustador. E esse último mês eu tive a chance de conversar bastante com a minha mãe sobre tudo isso, de agradecer tudo que ela fez, né? E de refletir sobre qual é de fato o poder da mãe, né? Porque, de novo, se eu cair nesse clichê de que, minha mãe se teletransportava e que a minha mãe, de fato, voava para um lado e para o outro e parava todos os perigos, era um campo de força, de fato me sentia assim por muito tempo. Me sinto de vez em quando até hoje. Como que ela consegue, né? A gente aprende a ser filho depois de ser pai. Depois que a gente é pai, a gente vê como é difícil. E aí a gente olha para os nossos pais e diz, caramba, como ela conseguiu. Mas acho que a grande reflexão aqui é sobre as falhas da minha mãe. Sobre os erros da minha mãe. Sobre as vezes que ela se sentiu perdida, com medo, com raiva. Às vezes que ela percebeu uma injustiça no mundo e ela não tinha o que fazer. Às vezes que eu vi minha mãe chorar e que eu falei que eu estava com medo, ou que eu estava com raiva, e ela me disse, eu sei, é assim, a vida é assim. Às vezes que a minha mãe chegou atrasada na apresentação escolar, chegou atrasada. Às vezes que a minha mãe saiu para encontrar uma amiga no próprio condomínio, né, no próprio prédio que a gente morava, e eu acordei, não tinha ninguém em casa, eu fui para a janela e comecei a gritar, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? A porta trancada, porque ela trancou, e eu sozinho em casa, e eu saí pela janela e fui pelo parapeito da janela até ao vizinho do lado, olha que loucura! Eu fiz isso, fui pela janela assim, porque eu queria sair de casa, a porta trancada, minha mãe não estava, fui pela janela. E qualquer mãe que, de repente, passa por isso, não se perdoaria, né? Hoje em dia, as mães elas têm uma carga de culpa e vergonha e pressão que é insustentável. E a minha mãe fez tudo isso e aqui estou eu, galera. Aqui estou eu para dizer para você, mãe, não é sua culpa. Não é sua culpa se o pai biológico abandona. Não é sua culpa se você não consegue dar conta, não é sua culpa se você não consegue dar uma festa numa casa de festas porque está muito caro, não é sua culpa se ele pede uma boneca LOL, se o menino pede um iPad, um videogame, a menina pede uma bola de futebol e você não tem dinheiro, uma aulinha de basquete, você não tem dinheiro, não é sua culpa. Não é sua culpa se você não consegue, não é sua culpa se você não dá conta, não é sua culpa se você olha no Instagram e tá todo mundo feliz, pleno, todo mundo hackeou a vida.
Eu me lembro de olhar para a mãe, e talvez o poder da minha mãe tenha sido esse. Ela me disse várias vezes, eu não sei, eu estou cansada, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu estou triste. Eu vi minha mãe chorar algumas vezes, eu vi minha mãe ter medo algumas vezes. E esse medo ele não era desesperador para mim, pelo contrário, ele era reconfortante. Cada vez que ela chegou atrasada nas apresentações escolares, eu ficava feliz só dela ter chego, que bom que ela chegou. Ah, não viu a apresentação? Não tem problema, mano. Que bom que você chegou, que bom que você veio. Fiquei feliz de você chegar. Eu me lembro claramente no meu coração, fiquei feliz de você ter vindo. Apareceu para me levar para casa. Eu não culpo a minha mãe por ela ter me deixado sozinho no apartamento aquele dia e eu ter atravessado pela janela para o outro lado. Não culpo mesmo. Não tem culpa nenhuma nisso, mãe. Não tem culpa, não tem vergonha nenhuma, mãe. É a vida. É uma experiência, é uma jornada, é um passeio. E cada vez que uma mãe mostra a sua vulnerabilidade, que um pai mostra a sua vulnerabilidade, cada vez que um pai, um homem chora, cada vez que um pai, um homem, uma mãe, uma mulher diz, eu não sei, filho, eu também tenho medo. Vamos estar aqui um pelo outro. Ela ensina pela vulnerabilidade. A minha mãe estava me ensinando a ser mais resiliente. A minha mãe estava me ensinando que a experiência de estar vivo é uma experiência de imperfeição. Hoje a gente vê adolescentes que querem ser perfeitos, né? Por redes sociais e por cobrança social e cobrança de escola, tem que ser perfeito. Mas a experiência humana é uma experiência imperfeita, cheia de dor e sofrimento, cheia de tristeza. Abraçar essas imperfeições, essa vulnerabilidade, essa tristeza, esse medo, esse não saber o que fazer, abraçar, explicitar, falar sobre isso, é dizer para os nossos filhos, é assim, filho. Eu consigo, você consegue também. É assim, é imperfeito, é doído, é injusto. É injusto quando uma mãe tem uma doença e vai se despedir. É injusto, dá medo. Mas é assim que é a vida, filho. E assim minha mãe está me ensinando a ser imperfeito e assumir que eu sou imperfeito. E está me ensinando a lidar com as dificuldades da vida, que não é feio chorar, que não é feio se sentir perdido, não é pequeno abrir meu coração, não é pequeno falar que eu acho injusto, que me dá raiva dela ir embora, da minha mãe se despedir. Me dá medo da minha mãe ir embora, se despedir da vida. E tem acontecido uma coisa muito bonita nesses últimos, sei lá, eu espero que seja mais tempo, mas esses últimos meses aí, que a minha mãe tem aproveitado essa saúde, apesar das dores, essa saúde que ela tem ainda, para se despedir das amigas, agradecer todas as amigas que ajudaram a minha mãe a cuidar de mim. Porque meu avô, minha avó abandonaram minha mãe, meu pai biológico abandonou a minha mãe mãe teve que se virar sozinha com as amigas, e várias amigas cuidaram de mim desde que eu era bem pequenininho, bem nenenzinho. E ela está passeando por perto ali da cidade dela para agradecer essas amigas, se esforçando para encontrar essas amigas, para falar o quanto essas amigas ajudaram e foram importantes. Minha mãe está aprendendo a aproveitar o tempo junto das pessoas que ela ama. E é aquilo que uma vez a minha irmã me disse quando ela teve câncer, tudo que o câncer traz de ruim passa, mas tudo que o câncer trouxe de bom acaba ficando. A gente começa a se lembrar que vai morrer, e ao se lembrar que vai morrer, a gente começa a ser mais grato e mais conectado com o que importa de verdade na vida. O poder da mãe é essa capacidade feminina de gestar, de amamentar. Isso é de vocês. Mas o que realmente é fundamental que nós, homens, a gente aprenda é que o cuidado, o carinho, o colo, a delicadeza pode ser também explicitada do nosso lado. A mãe tem esse poder mágico de ser um colo. Minha mãe, apesar de toda a dureza alemã que ela tem,
ela tem essa capacidade de ter um abraço e um colo quando eu preciso. Literal ou imaginário. Esse colo, essa delicadeza que você, mãe, tem, é um conforto tão grande para o seu filho e para sua filha. Essa delicadeza, esse cuidado, esse conforto que você, mãe, tem, é tão poderoso. Que não importa o que você faça de mal, de ruim, de atrapalhada, de erro, de falha, de ignorância, ou sabendo como fazer o certo, mesmo assim fazer o errado, de falta de tempo e de dinheiro, de estresse e raiva, e explosão de briga e grito, e às vezes uma palmada. Não importa. Não importa o seu erro. Você tem esse poder. Isso é uma referência na vida de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Esse carinho, esse amor desprendido, esse colo sempre aberto, mãe, é indescritível. Eu não sei se eu vou ter isso para as minhas filhas, mãe. Eu não sei se eu vou conseguir ser isso que você é para mim, mãe, para as minhas filhas. Esse colo confortável, pleno, assim, sem nenhum espinho, sem nenhum, né, sem nenhuma situação desconfortável nesse abraço, um abraço que é pleno mesmo. Que as coisas estão resolvidas. Né? Esse conforto de que as coisas estão em paz. Espero ser um dia para as minhas filhas o colo que a minha mãe é para mim. E esse eu acho que é um grande poder da mãe. Biológica e culturalmente vocês têm, claro, um incentivo social, mas também biologicamente vocês têm essa aptidão da ocitocina explodir durante a gestação e a amamentação, desse ambiente de cuidado no cérebro ser muito estimulado durante o cuidado com as crianças. E nós, homens, a gente tem a chance de ser assim também, de ter esse poder. Espero que um dia a gente consiga colocar em prática plenamente esse poder. E, da minha parte, eu fico muito feliz de chegar agora em agosto e o livro que eu escrevi, o Papai é Pop, vai para os cinemas. Finalmente vai estrear o Papai é Pop com Lázaro Ramos e a Paula Oliveira. E finalmente vai ser a chance de eu levar minha mãe no cinema e fazer essa, talvez, última homenagem. Ela é interpretada por uma atriz que eu acho monumental, Elisa Lucinda, que no filme interpreta ela de uma forma profunda, bonita e muito genuína. E vai ser muito especial levar minha mãe ao cinema e prestar essa última homenagem, fechando quase um ciclo, né? Meu primeiro livro, Papai é Pop, começa com um medo que a minha mãe tinha de ter filhos e uma inclinação que ela tinha de interromper a gravidez. Começa assim o livro, Papai é Pop, sobre essa vontade que ela tinha de não me ter. E ela me teve. E ela abriu mão de muitos sonhos para eu poder ser o que eu sou. E todos os dias eu tento honrar, porque eu sei que ela abriu mão dos sonhos dela para eu poder não abrir mão dos meus. Isso é uma responsabilidade, mas é também uma chance muito bonita que cada mãe dá para os seus filhos. E é algo que eu faço também com as minhas, né? Cada vez que eu abro mão de um desejo meu, para que elas possam lá na frente ter mais oportunidade. Mas o grande ensinamento é esse, que nenhum pai é perfeito e que a beleza da maternidade está na imperfeição. A beleza e o grande ensinamento está na imperfeição. Que quando você, mãe, ensina e mostra os seus erros para o seu filho, você está ensinando ele que a experiência humana ela é imperfeita, incompleta e que é isso que é legal. E isso é que é o legal. A gente sempre vai cair, vai ralar o joelho, mas a pele vai crescer por cima mais forte. E cada ralado e cada cicatriz vai deixar a gente maior e mais feliz. Que essa superação é a beleza e não a perfeição. Não a perfeição. E eu agradeço muito pela minha mãe ter sido imperfeita. E se você se sente uma mãe imperfeita, esse é o seu poder. Obrigado, pais e filhos. E até a próxima. Epiangers, sensacional. Como sempre,
agregando na conversa, trazendo outras visões. Que importante a sua presença aqui. Beto, você como pai, como homem, ver o Piangers também para falar sobre as mães, sobre essas mulheres. Quanto que é importante? Então, depois de ouvir o Piangers, a gente fica, né, com o coração na mão, assim, né? Porque é muita honestidade na fala do Piangers, né? E eu acho que para eu ser um bom pai, eu acho que eu devo muito à minha mãe, sabe, Andressa? Eu acho que o homem aprende muito com a mulher, eu aprendi muito com a minha mãe. Claro, aprendi muito com meu pai também, mas a mãe tem... E não é, de novo, né? Não é romantizar, não é pensar num esquema assim espiritual. É uma coisa assim, de força, de garra, de determinação, né? Não por nada a gente tem tanta mãe solo, né? Porque os homens fogem, mas porque as mulheres assumem. Eu acho que isso é relevante a gente dizer. O homem foge, ele não devia, mas a mulher assume, né? Então, eu acho fundamental, acho esse debate de hoje riquíssimo, né? A gente até agora aqui, que são, sei lá, 3 da tarde, a gente já se transformou de quando a gente chegou aqui hoje de manhã para agora. Então, esse debate tem que continuar sempre. Eu apoio, acho que as mulheres já dominaram o mundo com custo, com sofrimento, mas com muita realização e com muito exemplo. Minha mãe foi um grande exemplo. Então, hoje, estar aqui falando sobre isso é também uma forma de eu, pessoalmente, homenagear minha mãe. Assim. Com certeza. E todas as mães do mundo que já dominam o mundo.